Boa noite, pessoal. Bom dia. Não sei que horas que vocês estão me vendo, mas enfim, vamos lá. Vamos gravar mais uma aula aqui agora. De agora em diante, o nosso curso ele vai dar uma pequena modificada dentro dos temas, né? Por enquanto, nós ficamos analisando mais temas. De agora em diante, nós vamos mudar um pouco o perfil do curso e vamos começar a analisar um pouco mais o pensamento dos autores, tá? Então, só para relembrar, por enquanto, dentro do nosso curso, nós vimos rapidamente um pouco sobre a formação histórica do Estado moderno, tá? Em seguida, nós vimos a questão da legitimidade, a importância do tema da discussão da legitimidade política. Em seguida, nós fizemos aquela análise do Estado a partir da teoria das quatro causas do Aristóteles, tá? Ok, então agora nós já temos alguns conceitos prévios, alguns conceitos básicos, e agora a ideia é trabalhar um pouco os principais autores dentro da ciência política, tá? Principalmente aqueles que mais influenciaram o Estado moderno. Como eu disse a vocês, eu não tenho muito tempo de trabalho, a nossa carga horária da disciplina é muito pequena, então eu vou pular a parte do pensamento político grego, eu vou pular a parte do pensamento político medieval, e a gente vai já entrar agora na parte do pensamento político da Renascença e depois pensamento político moderno, tá? Por que é importante conhecer esses autores? Primeiro, porque são clássicos, né? Sempre é relevante, sempre vale a pena ler os autores clássicos e reler os autores clássicos. Tem uma frase muito famosa que diz que o clássico ele é um clássico porque ele ainda não terminou de ser lido. Ou seja, ele sempre tem alguma coisa para nos ensinar. E além desses autores serem autores clássicos, é importante porque o pensamento deles foi um pensamento que acabou tendo uma influência e uma penetração dentro da formação desse modelo político moderno que nós vamos estudar. Então, por isso que é importante fixar nesses autores aí. São ideias que até hoje são desenvolvidas, muitas práticas jurídicas que nós temos hoje, de certa forma, bebem no pensamento desses caras aí, e eles influenciaram decisivamente na formação desses modelos políticos, tá? Então, por isso que nós vamos lidar com esses caras aí. O primeiro autor que nós vamos trabalhar, então, é um autor chamado Jean Bodin. Tá? Jean Bodin, não é Bodin, beleza? Quem falar Bodin, eu já avisei, eu vou zerar a prova. Tá? Jean Bodin, ali ó, nascido em 1530, falecido em 1596. Fala um pouco sobre o contexto dele, tá? Desculpa. Bodin é um autor francês, ele está localizado ali dentro da França, tá? Então ele tem esse contexto, ele vai enfrentar as dificuldades que a França passava nesse momento. Notem que nós estamos ali no século XVI, tá? Que é justamente aquilo que eu venho falando para vocês, o Estado moderno que nós conhecemos, a sementinha lançada ali por volta do século XVI, né? E certamente é um dos autores mais emblemáticos, tá? Dentro dessa formação do Estado moderno. Então ele é francês, ele tem uma formação jurídica, ele estudou ciências jurídicas em Toulouse, na faculdade de Toulouse, foi professor da área jurídica, advogou em Paris, então ele é um cara do direito, isso vai ter uma influência grande no pensamento dele, nós vamos ver. A principal obra dele, a obra de referência dele, é um livro chamado Os 6 Livros da República, não são 6, tá? É um livro só. São os 6 Livros da República, que foi publicado em 1576, tá? O pensamento desse autor tem grande influência da filosofia clássica e do pensamento político medieval, tá? Ele é conhecido como o mais medieval dos renascentistas e o mais moderno dos medievais. Aqui é importante você voltar lá no teu caderno, quando nós falamos sobre a parte histórica da formação do Estado, tá? Então, nós temos
a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Depois disso, nós temos a Idade Média. Depois da Idade Média, antes da Idade Moderna, nós temos o que se denomina de Renascimento, tá? Ou Renascentismo, a Idade do Renascimento, que é uma idade, que é um período histórico de transição. Tá? Por que de transição? Ele é um período que está entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, nesse período do Renascimento, ele é um período muito rico, porque vocês vão encontrar elementos da Idade Média e elementos também da Idade Moderna. Tá? E isso é muito presente dentro do pensamento de Jean Bodin, muito presente. Tá? Então, ele é um autor de transição. Estamos, então, deixando aquele modelo medieval e iniciando o modelo moderno. Tá? Não se esqueçam disso, voltem lá na parte histórica, beleza? Sim, tem que estudar, gente, não tem outro jeito, não. Então é jogar na loteria. Pois bem, o que é importante em relação ao Bodin, tá? Tem várias coisas que poderíamos falar sobre ele, mas eu preciso pontuar naquilo que é essencial, tá? A primeira questão importante é o conceito de república que ele traz, a ideia de república, tá? O que ele chama de república seria o que nós chamaríamos de Estado, tá? Fazendo aí uma simplificação até meio injusta, mas só para ficar fácil o entendimento. Então, quando ele fala lá os 6 livros da República, traduzindo para hoje, seriam os 6 livros do Estado. Então, quando ele está falando em república, ele não está falando necessariamente da forma de governo republicana. Tá? Ele está falando o que hoje nós chamaríamos de Estado. Tá? Então, o que é a república? O que é o Estado no pensamento do Jean Bodin? A república ou Estado, no pensamento de Jean Bodin, é um poder submetido ao direito. E o seu fundamento último ainda é Deus. Tá? Então, olha como é interessante a transição. Olha como ele é um teórico de transição. O poder político, no pensamento dele, ainda encontra seu último fundamento em Deus. Isso é uma característica tipicamente do pensamento medieval. Tá? No entanto, a república ou o Estado, ele não é um poder solto. Ele é um poder inserido dentro do direito. O que isso quer dizer? Ele é um poder que vai encontrar limites. E limites de natureza jurídica. Isso é extremamente importante também, tá? Mas ainda, o fundamento último é a vontade de Deus. Na visão de Bodin, Deus ainda é o rei, ele ainda é visto como o delegado de Deus na Terra. E aqui tem uma influência grande do pensamento político medieval, aquela noção de ordem medieval, tá? E eu peço que vocês voltem no caderno e relembrem esse aspecto, eu não posso ficar relembrando tudo, tá? Beleza, então, a república é um poder jurídico, mas encontra seu fundamento último ainda na vontade de Deus. A república, no pensamento dele, é um governo de muitas famílias, em prol do bem comum e a partir de um poder soberano. Tá? São 3 características importantes, eu marquei ali em amarelo: governo de muitas famílias. O que isso seria, esse governo de muitas famílias? Em verdade, é o governo da sociedade, que a gente poderia dizer, grosso modo, tá? Que é em prol do bem comum. Tá? Isso é uma característica bem importante. Então, a república ela tem uma finalidade, e é uma finalidade, poderíamos dizer aí, republicana, o bem comum, e a partir de um poder soberano. E essa última característica é extremamente importante, a gente vai falar muito dela, tá? Que é a soberania. Tá? O Bodin, ele certamente é um dos teóricos mais importantes em relação ao tal do conceito de soberania. Tá? Que, se você voltar na aula passada sobre a teoria das 4 causas, é a causa formal. É um dos elementos essenciais que definem o Estado. Se eu tiro o conceito de soberania da ideia de Estado, surge qualquer outra coisa, menos Estado. Tá? Então, a república é um governo de muitas famílias. Então, note que existe um fundamento
social dentro desse modelo político, tá? E interessante destacar aí que a unidade aí é a família, tá? Ou seja, é um elemento ainda importante que ele traz do pensamento medieval, do pensamento clássico, né? A família como a célula-mãe da sociedade, isso no pensamento romano é muito presente, tá? Em prol do bem comum, então, a república não governa necessariamente a favor de um ou outro setor, mas governa para um bem comum, tá? E a partir de um poder soberano, tá? E a partir de um poder soberano. Isso é extremamente importante, tá? Beleza, então, aí o próximo conceito que a gente vai analisar vai ser o conceito de soberania, certo? Eu vou parar o vídeo por aqui, e aí eu volto em seguida no próximo vídeo que nós vamos trabalhar sobre a soberania especificamente, ok? Para não ficar muito longo, o vídeo muito extenso, os alunos até pediram que não fosse tão extenso, sei lá, fica mais fácil de aprender. Enfim, eu volto logo a pouco com o vídeo 2 sobre Jean Bodin, que aí a gente vai falar sobre a soberania, ok? Obrigado.